Olá, nesse vídeo nós vamos falar a respeito da jornada da alma. Eu quero explicar para vocês o que significa, quais são as etapas desse caminho, para onde que nós estamos caminhando afinal e como que a evolução espiritual vai acontecendo à medida que a gente avança. Eu gosto de uma definição que fala que a jornada da alma é um caminho de volta para casa, porque já dá um entendimento de que a nossa vida aqui é uma vida provisória. Nós estamos aqui como parte de um processo de evolução de consciência para que a gente possa se lapidar e cada vez mais se conectar com a nossa essência, que é uma essência espiritual, uma essência divina. E nós somos sim seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra, justamente para que a gente possa se lapidar e manifestar mais e mais a nossa essência do mundo. E quanto mais a gente manifesta essa essência, mais a gente está vivendo o nosso propósito de alma. Então, à medida que a gente avança nessa jornada, e eu vou te explicar agora quais são as etapas, como que isso funciona, quanto mais você avança, mais você se conecta com a sua verdade, mais você é autêntico e você então vive uma vida conectada realmente com a verdade sobre você. Então, tudo parte do início de um eu desconectado. Entenda que um eu desconectado, uma pessoa desconectada, é alguém que vive a partir do mundo externo e não a partir do seu mundo interior. É uma pessoa que vive buscando aprovação fora, né? Busca sucesso, busca segurança financeira, né? Acaba tendo uma vida onde ela reage muito às situações da vida, ela tenta controlar para sentir segurança e acumula muita coisa. Tudo isso que eu estou falando está relacionado a uma vida muito embasada na programação do nosso ego, né? Que está relacionado às necessidades básicas de sobrevivência aqui. Então existe muita identificação com o ego, com as crenças limitantes. E a partir desse estado de eu desconectado, quais são as emoções mais recorrentes? Medo, escassez, aquela sensação de vazio, né? De que falta alguma coisa, muito apego ou muita aversão pelas coisas, né? Essas emoções são a base que sustentam a vida nessa dimensão, nessa experiência aqui. E é um lugar então de muito sofrimento. Muito sofrimento por quê? Por mais que você busque, você corra atrás desse sucesso no mundo, você cada vez mais começa a perceber que dentro de você falta alguma coisa ainda. Você entende que a vida não é só isso e você fica então, tá, afinal o que que é? Eu estou conquistando tanta coisa, eu estou vencendo, né, na vida da forma como a gente entende o que é vencer na vida, mas mesmo assim eu continuo com esse vazio interior. E esse vazio interior acontece justamente por nós estarmos desconectados com a nossa essência. Então, o objetivo nosso aqui, pensando em jornada de alma, é sair desse lugar de eu desconectado para chegar até um momento de eu conectado. O que significa o eu conectado? Né? Ao contrário do eu desconectado, é quando você vive a partir do seu centro interior, do seu centro divino, da sua essência. Nesse lugar você vai experienciar abundância, equilíbrio, felicidade genuína e não só essa felicidade passageira que nós buscamos na vida, por exemplo, quando chega o final de semana. É aquela alegria, né? As pessoas felizes aproveitam, depois daqui a pouco chega o final de semana, chega a segunda-feira e novamente aquela sensação de putz, de novo, de pesar, de trabalho, de medo, de escassez. Né? Então a felicidade genuína acontece quando a gente consegue expressar verdadeiramente a nossa essência no mundo. E a emoção, que é a base desse eu conectado, é a paz. A paz que independe da situação externa. Isso é bem importante, gente. Você se conectando não significa que você não vai ter problemas mais, que você não vai ter dificuldades. Enquanto você estiver nessa experiência aqui na Terra, você vai passar por tribulações, você vai ter dificuldades. Só que quanto mais conectado você estiver, você vai conseguir enfrentar essas dificuldades a partir de um lugar de paz interior, sabendo que tudo que você está vivendo faz parte de uma grande caminhada, de processos de lapidação, de aprendizado, para que cada vez mais você possa expressar a sua verdade no mundo. Então é diferente você viver
esses desafios a partir de um eu desconectado, comparado com viver a partir de um eu conectado, né? E como funciona então essa caminhada? Chega um momento aqui nesse eu desconectado que vai se tornar mais intenso esse vazio interior, essa sensação de que falta algo, né? Você entende, né, que o desejo de que a vida não é só isso, que tem algo a mais na vida. E então você começa a sua busca espiritual, você começa a sua caminhada espiritual, você começa então a entender, a buscar o que é essa espiritualidade, né? O que está acontecendo, quem sou eu, você começa a questionar muitas coisas na sua vida, né? E você vai avançando nessa caminhada, amadurecendo, até que chega um momento onde acontece um despertar espiritual. O despertar espiritual tem uma definição que eu gosto muito, que é o acordar para a vida e o seu real significado. É quando verdadeiramente a sua alma que estava adormecida, esse lugar de alma aqui do eu conectado, ela começa a despertar. Por quê? Porque você não se satisfaz mais com as questões do ego. Por mais que você tenha sucesso na sua vida exterior, isso não te satisfaz mais. E chega um momento então que você desperta, né? Então é quando você faz um movimento para fora da sua zona de conforto e mergulha numa profunda jornada interior, então, em busca dessa verdade, em busca do seu propósito de alma. É o início da remoção do véu da ignorância, que a gente fala avidya, né? Existe uma ignorância entre nós, né? Em relação a nós com a vida. A gente é muito identificado a esse físico, aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Quando você desperta, você começa a olhar por trás disso e começa a olhar buscando a sua verdadeira essência realmente. Quem é você por trás de toda essa ilusão? Então, isso é o processo de despertar espiritual. Entendendo que o despertar espiritual acontece quando você traz mudanças reais na sua vida prática. É bem importante esse entendimento, porque uma coisa é você olhar o autoconhecimento, a espiritualidade como hobby, você gostar de ler livros, você gostar de assistir filmes, e outra coisa é você verdadeiramente despertar para a vida e passar a fazer mudanças concretas na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, entendendo que eu preciso alinhar minha vida a quem eu sou verdadeiramente, a minha essência. Entendo então que o despertar é o que divide o autoconhecimento e a espiritualidade como hobby e o autoconhecimento e a espiritualidade como prática. Então, aqui no despertar, a gente passa a integrar a espiritualidade na nossa vida prática, né? A gente começa verdadeiramente a viver a espiritualidade na prática, até então que a gente desenvolve um estado de eu espiritualizado, né? Que é um eu espiritual onde ainda existe sim a influência do mundo exterior, como acontece aqui no eu desconectado, mas aqui a sua alma já começa a interagir, já começa a fazer parte das suas escolhas, das suas decisões. Então perceba que eu saio de um lugar totalmente conectado ao mundo exterior, né? Totalmente conectado à programação do ego. Eu venho para um momento de transição onde ainda assim existe ego, mas a minha alma já começa a fazer parte, né? Até que eu chego no momento de alma, onde eu verdadeiramente vivo a partir da minha essência. Então, nesse momento de eu espiritualizado, né, já existe essa integração da espiritualidade com a vida, né? Eu já tenho um caminho espiritual mais ativo, mais consciente. Eu já estou realmente vivendo esse processo, né, de trazer para a minha vida prática a minha espiritualidade. Então, à medida que a gente vai avançando aqui nessa jornada, nós estamos concretizando a nossa evolução espiritual. Isso é evolução espiritual. Quanto mais você sai do eu desconectado e mais você traz a sua alma para a sua vida, mais espiritualizado você é. Então entenda que não tem a ver com ver espíritos, não tem a ver com ver luzes ou não é muito mais concreto do que parece. O ego e a alma faz parte da nossa personalidade. Nós
nossa personalidade de forma integral é uma parcela ego e uma parcela alma. Então, você viver com a alma fazendo parte da sua vida é você viver por inteiro. Então, essa transição aqui é uma transição que acontece vivendo num momento onde você está totalmente conectado ao exterior, até que você vai trazendo a sua essência para a sua vida e até que chega um momento onde você vai estar vivendo muito conectado com a sua essência verdadeira, né? E esse processo todo, essa caminhada, ela acontece nesse momento desse eu espiritualizado para o eu conectado, quando você mergulha fundo num processo de transformação interior. Que é um processo onde o eu falso, né, que é muito identificado a esse ego, ele começa a ser desconstruído. E o eu verdadeiro, que é o eu da essência, o eu da sua alma, começa então a vir à tona na sua vida. Então eu não preciso dizer para você que esse processo, né, de morte é um processo muito desafiador, né? Nesse momento aqui, realmente você começa a abrir mão de muitas coisas que você acreditava sobre você, para que a verdade possa vir à tona. Então é um processo onde você vai precisar dar muitos passos no escuro. Você não consegue segurar essa ilusão e permitir que o novo entre. Não, você vai precisar dar passos no escuro, né? Mas conforme você vai caminhando, as coisas vão se clareando mais para você. O real sentido da vida, a sua conexão com as coisas à sua volta começa a aumentar muito e você começa então, conforme vai caminhando, a usufruir, né, do benefício de viver uma vida conectada com a sua essência. Então a jornada da alma representa todo esse processo, desde o eu desconectado até o eu conectado. E como que o Instituto Essência pode te ajudar nessa caminhada? Existe um programa Essência de Desenvolvimento Espiritual, que são cursos online que foram desenvolvidos para que você crie essa base espiritual, para que você passe a integrar mais e mais a espiritualidade na sua vida. Então, o objetivo aqui realmente é trazer uma espiritualidade mais teórica, mais, né, de final de semana, para que você possa integrar para a sua vida. Como que você vive realmente a vida espiritual, uma vida espiritual dentro da realidade do mundo prático. Não é aqui abandonar tudo e ir para o Tibete meditar. Não, nós estamos falando em continuar fazendo parte de uma família, de uma sociedade, trabalhando, se sustentando, mas trazendo mais e mais a sua alma para a sua vida prática, né? Então, esse processo acontece a partir do programa Essência de Desenvolvimento Espiritual. E quando você finaliza esse programa, então, você pode entrar num outro programa, que é o programa Essência de Transformação Pessoal. Qual que é o objetivo desse programa? Te ajudar nesse processo de morte do falso eu. E para que a gente possa fazer isso, nós desenvolvemos retiros espirituais. Aqui, então, é um processo bem mais imersivo, bem mais profundo, porque esse processo de desconstrução exige um mergulho interior profundo dentro de você, contato com suas máscaras, com as suas sombras, com a sua criança ferida, para que você possa realmente lapidar, né, trazer luz para toda essa ilusão que você criou e assim abrir espaço para que a sua essência realmente venha à tona, né? E esse programa Essência de Transformação Pessoal é formado por 6 retiros espirituais presenciais, onde você vai viver todo o caminho para que você cada vez mais permita a desconstrução desse falso eu, desse ego, e cada vez mais você reconheça realmente a sua alma e o seu propósito de alma. E a partir disso, então, você vive todo esse processo, toda essa jornada da alma, que é o que vai trazer sentido para a sua vida. A partir do momento que você entende que você faz parte dessa grande jornada, que você é sim um ser espiritual vivendo uma experiência, você passa, quanto mais você desperta na caminhada, mais você passa a olhar a vida como uma grande oportunidade para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento espiritual. E você começa a perceber que quanto mais você evolui espiritualmente, mais a sua vida do dia a dia muda e passa a ser melhor, porque você passa a encontrar sentido nas coisas, você fica muito mais sensível, você se conecta muito mais com as pessoas, você se torna uma pessoa muito mais empática, muito mais, você desenvolve a compaixão por você e pelo outro, enfim, é uma caminhada desafiadora,
mas uma caminhada que vai te fazer experienciar a vida por completo e experienciar a sua essência, que é uma essência divina, para que você possa cada vez mais se conectar com a sua verdade e, daqui a pouco seguir a sua caminhada espiritual em outras experiências e a partir daí realmente viver a sua verdade.